entendo nesse ponto, mas eu penso assim, a longo prazo, uma mente que está constantemente se distraindo com outras coisas, a longo prazo isso não cria uma fadiga mental que a gente não consegue nem perceber mais, a gente se sente sempre cansado porque a gente está sempre trocando de atividade sem conseguir focar numa só. Não sei se deu pra entender o que eu quis dizer. Eu acho que o cansaço ele não vem exatamente disso. O cansaço ele vem do ponto de você você tá cansado de cometer as mesmas falhas. Você vê os seus colegas, aquela galera que tinha sua idade, o menino que estudou com você até os 17 anos na escola, o menino agora tá com 27, 37, o moleque já tá diretor da empresa, e você continua ali de secretário. Um cargo, secretário, um cargo iniciante, né? Um secretário assistente, cargo iniciante. Você não consegue evoluir, você não consegue mostrar que veio. Você sabe que você é inteligente pra caramba, que você tem muita capacidade de execução, mas você não consegue. Então, essa que é o desgaste psicológico, físico, mental da questão do TDAH. Claro que se você tiver uma mente que você pensa o tempo inteiro, que você está pensando assim de forma descontrolada o tempo inteiro, isso também gasta energia de forma natural. Mas como eu te falei, você gasta mais energia para fazer algo cadenciado e direcionado do que você ter um pensamento caótico. Agora, por exemplo, vem também aquela questão da... como é que a gente fala? Não é uma fadiga, é como se fosse assim. É como se fosse assim, por exemplo, quando você se arrepende de algo, você sente assim, você fica a ressaca. Você fica com uma espécie de ressaca de chegar ao final do seu dia, você ter jogado videogame, ter assistido Netflix, ter assistido a droga do YouTube, ter maratonado um monte de coisa desnecessária, e você fica com aquela ressaca, com aquele peso na consciência todos os dias, diário, de você não estar conseguindo executar nada. Uma culpa. Uma culpa, uma ressaca, uma culpa. De você chegar no final do dia cansado e falar assim, beleza, você está cansado do quê? De fazer aquilo que você se programou ou de ter fugido daquilo que você se programou? Geralmente é de você ter fugido daquilo que você se programou. A gente não se cansa de pensar. Pensar é um ato natural. Você pensa nas coisas, vem pensamentos o tempo inteiro. O que gasta um pouco mais de energia é você cadenciar e organizar. O que gasta ainda mais é a tomada de decisão. E que, por último, o que gasta ainda mais do que gasta ainda mais é você cadenciar, tomar a decisão e entrar em ação. Então, são esses níveis aí. Então, para você fazer isso tudo, demanda uma determinada quantidade de energia para a pessoa neurotípica. Para o TDAH, é 2, 3 vezes mais energia. E às vezes você para na etapa 2, na etapa 3. Você organiza, você abre tudo, você abre o seu livro, mas não consegue passar do exercício 1. Mesmo fazendo esforço absurdo. Porque às vezes faltou alguém ali do seu lado. Tô falando do estudo, porque o estudo é o exemplo mais óbvio e mais inicial. Aparece na escola, né? O TDAH geralmente aparece na escola ali, quando a criança ela se depara pela primeira vez com tarefas desinteressantes. Que é fazer o dever de casa ali, o dever da escola ali. Então, faltou o quê? Alguém que ajude ela, por exemplo, a organizar e cadenciar. Priorizar. Para de fazer o que você está fazendo. É isso aqui que é mais importante. Beleza. Item 1. Não lembro. Beleza. Então volta, tá na página 2 aqui a resposta do item 1. Lê novamente o livro. Agora você vai e faz. Nessa o menino se perde, ele volta a página. Aí, por exemplo, ele tá na página 10 que é o exercício. A resposta tá na página 2. Ele tem que ler novamente a página 2 para entender. Aí na página 5 ele encontra uma parada assim com um desenho, uma gravura que ele acha muito bem feita a gravura. Ele começa a desenhar em cima da gravura, entendeu? Porra, você tinha que voltar pra página 2. Você parou na página 5 porque você achou uma gravura interessante. E isso é tipo um inferno na vida de quem tem TDAH. Esse tipo de pausas, de tropeços, de travas. Por exemplo, eu dei uma lida, dei uma revisada em algumas coisas, alguns conceitos aqui a respeito do TDAH. Não o conceito do TDAH, mas o conceito das consequências, das coisas que acontecem ao longo da vida. E eu não li tudo que eu gostaria de ter lido. Eu me programei para ler determinado tipo de coisa, passei o olho ali, foquei mais em algumas, porque isso também é uma técnica minha. Ler livro também, eu melhorei muito minha leitura de livro depois disso. Vou falar disso aqui agora, vou só terminar o exemplo. E não li tudo. Então, assim, antigamente eu ficaria com uma ressaca, uma culpa disso. Pô, tá vendo? Cheguei lá, não li tudo que eu queria ler. Hoje eu já entendo. Só que o que acontece? Eu já fico satisfeito se eu conseguir fazer 50% daquilo que eu me comprometi. Não que isso seja o ideal. O ideal é que você chegue perto dos 100%. Mas com 50% eu já estou feliz porque, por exemplo, eu sei que amanhã eu vou conseguir fazer mais 50%.
se eu seguir determinadas estratégias. Uma estratégia também que eu uso para chegar no 100% é leitura de livros. Eu sempre tive um terror com ler livros. Eu nunca terminei assim, um livro completamente. Cara, eu li da primeira até a última página. Até os agradecimentos eu li e o código de barra no final também li. Entendeu? Nunca cheguei a fazer isso. Mas agora eu tenho dezenas de livros, se já não tiver uma centena de livros sobre TDAH, sobre essa questão humana, comportamento. E eu li todos eles, boa parte desses livros. Por quê? Porque eu chego no capítulo 1, que é a introdução, pra você entender o assunto. Beleza, tá interessante, consegui ler até o final. Mesmo que eu leia 5 páginas por dia, 10 páginas por dia. Eu faço esse compromisso interno. Chega o capítulo 2, aí o cara começa a contar uma história da morte da bezerra, de não sei o quê. Eu falei, puta, velho, tô perdendo interesse no livro. Eu vou parar, vou desistir. Geralmente eu fazia o quê? Eu parava, desistia no capítulo 2 e guardava o livro. Hoje em dia, jamais. Eu pulo o capítulo 2, vou pro capítulo 4. Pô, Mayuri, mas aí você não vai entender a lógica do livro. Não, eu vou entender a lógica do livro. Eu li o capítulo 1, já entendi quem é o cara, o autor, já sei do que se trata. Vou no índice, velho. Qual que é o capítulo aqui? Fazer tal coisa com o pé nas costas. Caraca, deve ser muito bom esse capítulo. Direto pro capítulo 4. E leio o capítulo 4 com sangue nos olhos. Eu leio em 30 minutos o capítulo inteiro. Tu tem que procurar no livro o que me interessa. Incentiva Exato. o teu interesse ali. Mas tu não perde nada? Tu não tá perdendo algo? Não. Poderia ter algo ali naquele capítulo 2? Vários livros sobre TDAH, eu comecei a ler todos os capítulos estrambelhados e hoje eu já li todo. Praticamente todo. Ah, tu vai fazendo um monstrão ali. Monstrão. Entendi. Aí no fim tu leu ele inteiro, mas não na ordem Exato. que tava. Não na ordem, mas o fato de eu ter mudado a ordem, eu já mudei meu ambiente de alguma forma. E a gente sabe, você já viu pessoas inteligentes que falam muito sobre isso, né? Da questão do ambiente, da ambiência e da importância que o tem. Então, o que é moldar o ambiente? É você moldar, inclusive, a estratégia de você ler um livro. Pra mim, funciona muito, mas funciona mesmo. Eu era um cara que guardava os livros novos na prateleira. E eu comecei a resgatar esses livros e comecei a ler de trás pra frente, de um capítulo que ia. Mesmo que seja um livro de história, não, de um conto, um romance, uma coisa que tem que ler na ordem, isso também funciona? Não, eu não gosto de livros de... Não me interessa. Eu não tenho nenhum livro de romance, de história. Por exemplo, ficção. Harry Potter, ficção, não tem. Pra mim, tô falando do meu caso, tem gente que tem TDAH e que o hiperfoco do cara é ler esses livros. Entendi. O cara sente tanto tesão lendo O Senhor dos Anéis... que o cara lê, em um mês o cara lê todos os Senhor dos Anéis. O cara vai embora. O cara nem para pra fazer... Por exemplo, o cara tá na faculdade, o cara prefere ler Senhor dos Anéis do que ler o livro que ele tem que ler didático ali. Entendeu? Esse é o problema também do hiperfoco. Que as pessoas acham que é tipo, caraca, é o superpoder que o TDAH tem. Todo mundo tem hiperfoco, tá? Hiperfoco seria o que as pessoas chamam, é aquele negócio de você mergulhar numa atividade e você não vê o tempo passar. Aquilo vai num flow, passa uma graxa naquilo ali. Você entra e mergulha e você tá besuntado de graxa e você vai descendo naquele toboágua ali. Entendeu? Você não tem freio, você vai embora. Você só desce, você só escorrega. Qual o problema disso? Uma hora você vai ter que parar. Uma hora você vai ter que fazer outra atividade, cadenciar de outra forma. Você não consegue também. Por exemplo, assim como... o exemplo que eu dei aqui. Assim como é interessante o menino que de repente cria gosto por uma determinada disciplina do colégio, é ruim também, porque às vezes ele fica hiperfocado naquilo, só fala daquilo, só consegue estudar aquilo ali. O resto ele consegue ter, ele também tem uma repulsa, digamos assim, entendeu?